Boa noite. Boa noite. Brasil, país de numerosas estruturas rochosas. Esse é um dos temas que mostraremos no nosso programa de hoje. O destaque de hoje, porém, é o intemperismo, processo no qual leva à degradação das rochas. Começa agora o Jornal Geográfico. O intemperismo é definido em termos gerais, como todas aquelas mudanças que ocorrem devido à exposição do material rochoso sob a atmosfera. Os principais tipos de intemperismo são a desintegração mecânica e a decomposição química, ou seja, o intemperismo físico e o intemperismo químico. De um ponto de vista geológico, o intemperismo é importante, porque ele transforma a rocha soda em fragmentos menores, decompõe esses fragmentos e os prepara para a remoção pelos agentes de erosão. Nossos repórteres viajam até a localização onde ocorrem esses fenômenos da natureza. Acompanhe-nos nessa aventura em busca de respostas sobre o intemperismo. As rochas também podem ser fraturadas e intemperizadas pelo alívio de pressão confinante ou mesmo pela ação de contração produzida pelo congelamento. Nossa repórter Fernanda Gomes irá agora explicar como acontece o congelamento e o alívio de pressão. Elementos esses ainda pertencentes ao intemperismo físico. Os tipos mais importantes de intemperismo físico são a expansão do gelo, congelamento, alívio de pressão. A expansão do gelo ocorre das seguintes formas: a água das chuvas ou em planos diversos existentes nas rochas. Quando congela, ela expande seu volume em cerca de 9%, exercendo uma grande pressão nas paredes das rochas, o necessário para as rochas se fragmentassem. Já o alívio de pressão ou de carga apresenta das seguintes formas: algumas rochas se formam sob uma pressão muito elevada. Conforme a camada sobreposta vai sendo removida pela erosão, a pressão confinante é liberada e a rocha tende a se expandir. Vemos a imagem de um bloco de gneiss localizado na Antártida, que foi fraturado pela ação do gelo em suas fissuras. A tensão interna é aumentada devido à expansão, podendo gerar uma série de grandes fraturas. Fernanda Gomes para o Jornal Geográfico. Nenhuma área é completamente seca. Assim, o intemperismo químico é um processo global. Ele envolve uma série de reações químicas entre elementos da atmosfera e dos minerais. Acompanhe-nos na reportagem de Rafaela Ribeiro. O intemperismo químico é o mais importante em termos do total de rocha envolvida, mas geralmente os dois processos trabalham juntos, cada um facilitando o outro. Assim, o produto final resulta da combinação dos dois processos. Nenhum elemento químico é adicionado ou subtraído da rocha. Isso acontece naturalmente. A decomposição química consiste na desintegração da rocha pela alteração química de seus constituintes. Durante a decomposição química, as rochas são decompostas, a estrutura interna dos minerais é destruída e novos minerais são criados. Assim ocorrem mudanças significativas na decomposição química e na aparência física da rocha. Vamos ver como acontece esse processo na natureza. Quando a água passa pelas fissuras das rochas, ela leva consigo elementos químicos como sódio, potássio, cálcio, magnésio, elementos esses que têm maior mobilidade de dependência das rochas, e outros
químicos com maior imobilidade, como ferro e alumínio, vão ficando na rocha. Rafaela Ribeiro, para o Jornal Geográfico. Existe também o intemperismo biológico, menos conhecido, porém presente em nossa região. Causado por plantas e animais, ele é localizado no sudeste de Riacho da Cruz. Iremos agora dar início à reportagem de Renata Thaís sobre esse fenômeno. Animais e plantas podem causar uma série de processos intempéricos menos importantes. Animais como os roedores, formigas, cupins e minhocas misturam mecanicamente o solo e desprendem partículas de rochas, processos esses que facilitam a penetração de água e gases, como consequência do ataque químico. A pressão exercida por raízes de árvores também contribui para o quebramento das rochas. Quando os nutrientes são extraídos dos minerais pela troca do íons, o resultado é a alteração física e química dos minerais. Esse processo é mais um dos trabalhos de inúmeras plantas e animais, que durante um longo período de tempo ajuda na forma significativa para a desintegração da rocha. Renata Thaís, do sudeste de Riacho da Cruz, para o Jornal Geográfico. Iremos agora para a estreia do nosso quadro Você Conhece? Com a repórter Vanessa Monichelli. Nossa repórter entrevista a população Riacho Cruzense, perguntando qual a diferença que há entre intemperismo e erosão. Muitas pessoas confundem intemperismo com erosão, porém, há uma pequena diferença entre esses dois fenômenos. Vamos agora entrevistar as pessoas para testarmos seu conhecimento sobre esse assunto. Olá, como você se chama? Eu me chamo Mariana. Você tem conhecimento sobre a diferença que há entre intemperismo e erosão? Não, eu não tenho conhecimento sobre esse assunto. Certo, obrigada. De nada. Olá, como é seu nome? Francisca Lúcia. Você tem conhecimento sobre a diferença que há entre intemperismo e erosão? Eu não tenho conhecimento sobre esse assunto. Certo, obrigada. Olá, como você se chama? É Silvia. Você conhece a diferença que há entre intemperismo e erosão? Sobre o meu conhecimento, sei que o intemperismo ocorre nas rochas e a erosão remove os fragmentos causados pelo intemperismo. Obrigada. Concluímos que poucas pessoas sabem sobre esse assunto. Na verdade, a diferença que há entre esses dois fenômenos é que o intemperismo envolve somente a desintegração da rocha, enquanto a erosão remove os detritos produzidos pelo intemperismo. Na realidade, o intemperismo e a erosão são intimamente relacionados. O intemperismo desagrega a rocha sólida, produzindo fragmentos finos. A erosão remove os detritos e expõe a rocha, a qual será intemperizada, continuando assim um ciclo. Vanessa Monichelli, diretamente do centro de Riacho da Cruz, para o Jornal Geográfico. Iremos agora para a reportagem de Dalécio Soares, explicando qual a diferença que há no intemperismo químico e no intemperismo físico. Acompanhe-nos em nossa última expedição do programa de hoje. O intemperismo físico e o intemperismo químico foram trabalhados separadamente, como processos individuais. Na natureza, esses processos não podem ser separados, porque estão intimamente ligados e envolvidos. O fraturamento mecânico de uma rocha aumenta a área da superfície, onde a ação química acontece e permite uma penetração mais profunda dos reagentes para a decomposição química. O decaimento químico facilita a desintegração mecânica. Um processo pode dominar em uma área qualquer, dependendo do clima e da decomposição das rochas. Mas o intemperismo químico e o intemperismo físico geralmente atacam a rocha ao mesmo tempo. Dalécio Soares, para o Jornal Geográfico. Para apreciar como os processos geológicos erodem a superfície da Terra e como as formas topográficas evoluem, primeiro é necessário entender a natureza do intemperismo, que se trata
da desagregação e da decomposição das rochas. O intemperismo envolve múltiplos processos químicos, físicos e biológicos que estão constantemente mudando as formas de estruturas no nosso planeta. Termina aqui o Jornal Geográfico. Agradecemos pela sua audiência. Boa noite a todos.